Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 3 de novembro, e nós estamos aqui para continuar os nossos estudos da lição da Escola Sabatina. Louvado seja Deus pela decisão de cada um de vocês que escolheram estar aqui para estudar um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre o plano da salvação, sobre o sacrifício de Cristo por cada um de nós. E antes de nós entrarmos aqui no nosso estudo, vamos orar a Deus pedindo que Ele se faça presente, para que Ele nos ensine através da Sua palavra? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, porque na Tua misericórdia o Senhor tem nos proporcionado oportunidades de ouvirmos do Evangelho. Te agradecemos porque Cristo morreu por cada um de nós, para que nós não tivéssemos que morrer, mas que a vida de Cristo, então, ela seja oferecida a cada um de nós, para que nós vivamos a vida eterna, Pai. Nós te agradecemos por isso, te agradecemos pelo dom precioso de Cristo, pelo teu amor manifestado. Quando nós ainda éramos pecadores, o Senhor morreu por nós, na pessoa de Cristo Jesus, ali na cruz do Calvário. Senhor, muito obrigado pelo teu amor. Nesse momento, suplicamos humildemente o perdão dos nossos pecados, a transformação dos nossos corações e das nossas mentes, e também a instrução do Espírito Santo. Muitas vezes pode parecer difícil entender a mensagem do Evangelho, mas que o Senhor nos habilite agora, que o Senhor nos ensine através do teu Espírito. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, o título da lição de hoje é O Significado da Cruz. E a lição começa trazendo aqui uma reflexão para nós. Olha só, o que Paulo disse sobre a cruz e como a comparou com a sabedoria deste mundo. Visto que o materialismo, ou a ideia de que toda a realidade é apenas material, o que significa que não há Deus, nem um reino sobrenatural de existência, visto que isso domina a sabedoria deste mundo, por que a mensagem da cruz é tão importante? Vamos ler aqui as nossas Bíblias, queridos irmãos e queridas irmãs. O primeiro texto de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 até o 24. Vejam só o que Paulo vai falar. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Eu acabei me empolgando aqui e li até o verso 25, tá bom, meus queridos irmãos e queridas irmãs? Vejam só então como Paulo ele compara aqui a pregação do Evangelho a uma loucura diante da sabedoria deste mundo, não é? Vejam só o que a lição vai trazer aqui de comentários para nós. A cruz é o centro da história da salvação. Temos aqui uma citação de Stephen Haskell, e ele diz o seguinte: a eternidade nunca será capaz de sondar a profundidade do amor revelado na cruz do Calvário. Foi lá que o amor infinito de Cristo
e o egoísmo sem medida de Satanás se encontraram face a face. Vejam só, meus queridos irmãos e queridas irmãs. E a lição continua dizendo: enquanto Cristo se oferecia humildemente como resgate pela raça humana, Satanás, com o egoísmo, o mergulhava em sofrimento e agonia. Cristo não morreu apenas a morte natural que todo ser humano tem que enfrentar. Ele morreu a segunda morte, para que todos os que o aceitarem nunca tenham que experimentá-la por si mesmos. Conseguem perceber aqui uma diferença, meu querido irmão, minha querida irmã? Jesus ele não morreu apenas aquela morte natural que todos nós acabamos de alguma maneira experimentando, seja na nossa vida, quando nós descansarmos, seja através da perda de nossos queridos que morrem de uma doença, de velhice. Essa não é a morte que Cristo morreu. Cristo morreu a segunda morte, a morte eterna, para que ninguém que viveu aqui neste mundo e que ainda esteja vivendo tenha que prová-la. Continuando aqui, a lição traz o seguinte para nós. Sobre o significado da cruz, há vários aspectos importantes. A cruz é a revelação suprema da justiça de Deus contra o pecado. Nós podemos ver isso em Romanos, capítulo 3, do verso 21 até o 26, onde está escrito: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Segundo ponto, a cruz é a revelação suprema do amor de Deus pelos pecadores. Isso está escrito ali em Romanos capítulo 5, verso 8. Olha só o que está escrito ali. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Conseguem ver, meus queridos irmãos e queridas irmãs? Terceiro ponto. A cruz é a grande fonte de poder para quebrar as cadeias do pecado. Vamos ler aqui Romanos capítulo 6, versos 22 e 23. Vejam só. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E, se vocês me permitirem, gostaria de ler também, no mesmo capítulo, os versos 11 e 12. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Agora nós estamos em novidade de vida, meu querido irmão, minha querida irmã, e esse é o apelo que o apóstolo Paulo faz para cada um de nós. Existem outros textos aqui que vão falar sobre essa questão, né? 1 Coríntios capítulo 1, do verso 17 até o 24. Esse eu vou deixar para vocês lerem, tá bom? Vamos para o quarto ponto. A cruz é nossa única esperança de vida eterna. Vamos ler aqui Filipenses capítulo 3, do verso 9 até o 11. Filipenses capítulo 3, do verso 9 até o 11.
Vamos procurar aí nas nossas Bíblias, Filipenses capítulo 3, do verso 9 até o 11, onde está escrito assim: E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, que nós possamos buscar ter comunhão com Cristo, não é? Para que possamos viver a vida que ele viveu, e ele está ansioso para que isso aconteça. Lá em Apocalipse, capítulo 3, Jesus diz que ele está à porta batendo, querendo entrar. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entrará e ceará com ele. E Jesus, ele quer fazer morada no nosso coração, meu querido irmão, minha querida irmã, quer transformar a nossa vida. Vamos ler aqui um outro texto, João, 1 João, na verdade, primeira carta de João, lá no finalzinho, capítulo 5, versos 11 e 12, onde está escrito assim: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Tem também o texto de João, agora sim, do capítulo 3, no verso 14 até o verso 16. Esse texto nós já lemos, não é? Na lição de ontem, falando sobre a serpente no deserto, a serpente de bronze, e porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos para o quinto ponto agora. A cruz é o único antídoto contra uma futura rebelião no universo. Você já parou para pensar nisso, meu querido irmão, minha querida irmã? Não haverá pecado novamente quando Cristo voltar e quando ele nos levar para o céu. Não haverá outra rebelião como a de Satanás. Não haverá mais pecado depois que nós formos tirados deste mundo aqui e levados para a Canaã celestial. Veja o que está escrito em Apocalipse, capítulo 7, do verso 13 até o 17. Está escrito assim: Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E agora vamos para o capítulo 22 do livro do Apocalipse, o último capítulo, no verso 3, vejam só o que está escrito: Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Aqui está falando sobre a Nova Jerusalém, meu querido irmão, minha querida irmã, onde nós vamos morar, não é? Que bênção! O pecado não se levantará novamente, porque teremos o testemunho da cruz de Cristo para nos lembrar quão ruim é o pecado e quão ruim são as consequências do pecado. Por isso, nós não pecaremos novamente, não nos revoltaremos contra Deus novamente, como fez Satanás. Bom, a lição continua dizendo o seguinte para nós:
Nenhuma dessas verdades fundamentais sobre a cruz pode ser revelada pela sabedoria deste mundo. Ao contrário, então como agora, a pregação da cruz é loucura para a sabedoria mundana, que muitas vezes sequer reconhece a verdade mais óbvia que poderia haver, que existe um Criador. Veja Romanos capítulo 1, do verso 18 até o 20. Vamos lá, meus queridos irmãos e queridas irmãs, ver o que está escrito ali em Romanos capítulo 1, do verso 18 até o 20. Está escrito assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Vejam só, meus queridos irmãos e queridas irmãs. Há um Criador e ele se revela a cada um de nós desde que esse mundo começou a existir. E se você continuar lendo aqui, vejam só o que Paulo vai continuar dizendo aos romanos e também a cada um de nós. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Vejam só, meus queridos irmãos e queridas irmãs, como o ser humano desprezou a revelação de Deus desde a criação e acabou então criando outras coisas e colocando outras coisas no lugar de Deus, não é? A lição vai trazer mais o seguinte para nós. A palavra grega para loucura está ligada à palavra idiota, isto é, a pregação da cruz é idiotice segundo a sabedoria deste mundo. Conseguem ver quão pesado isso é, meu querido irmão, minha querida irmã? A pregação da cruz é idiotice segundo a sabedoria deste mundo. A sabedoria mundana não pode conhecer Jesus nem a salvação que ele nos oferece por meio de sua morte substitutiva na cruz. Se nós continuarmos pensando da mesma maneira que o mundo pensa e valorizarmos a sabedoria que o mundo valoriza, para nós a pregação da cruz será uma idiotice. Mas, como Paulo disse, para aqueles que creem, é sabedoria de Deus, não é? Bom, a lição ela vai finalizar trazendo o seguinte para nós. Seja qual for o valor que a sabedoria deste mundo ofereça, por que não devemos permitir que ela interfira no que acreditamos sobre Jesus e na esperança que recebemos através da loucura da pregação? Bom, meus queridos irmãos e queridas irmãs, a sabedoria deste mundo, como nós vimos aqui na lição, a sabedoria materialista, que só acredita naquilo que é material e não acredita no sobrenatural, não pode ver o grande conflito e não pode ver as promessas de Deus para cada um de nós. As promessas de Deus não se resumem somente a esta vida, mas há uma realidade eterna que Deus quer que cada um de nós desfrute, meu querido irmão, minha querida irmã. Portanto, que nós possamos confiar na sabedoria divina e nas boas novas do que Cristo fez e ainda faz por cada um de nós. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.